Bom, sejam bem-vindos a mais um encontro. A gente vai dar seguimento. Agora a gente vai entrar no segundo capítulo, do livro que a gente está lendo agora, né? A gente passou na última aula com perguntas e respostas e a gente vai fazer uma leve interiorização agora, né? Então você pode se sentar de uma maneira confortável, sempre fazendo esse mesmo processo, né? A gente faz uma interiorização. Depois disso, a gente faz toma o refúgio. Depois do refúgio, a gente lê o Sutra das Quatro Verdades Superiores. E depois a gente começa a entrar no texto, tá bom? Então, senta de uma maneira confortável. Se você estiver sentado na cama, tenta vir um pouco mais para frente, sentar, colocar uma almofada embaixo dos glúteos para que o quadril fique um pouco mais alto que os joelhos. Se você estiver numa cadeira, tenta colocar os pés bem no chão. Se possível, deixa o joelho na linha do calcanhar e os pés bem no chão. E, se possível, o quadril na linha do joelho, ou o joelho até um pouquinho mais alto. Mas veja o que você conseguir aí. Tenta não encostar na parte de trás da cadeira, para que você fique um pouco mais atenta. E aí você pode sobrepor as mãos sobre o ventre, mão esquerda por baixo, mão direita por cima e toca a ponta, né? Aqui tem uma simbologia. Mão esquerda seria a compaixão, por cima da compaixão estaria, né, a sabedoria e a união das duas, né, formando o nosso mundo interno, vamos dizer assim. Por isso aqui, depois eu vou explicando melhorzinho, mas basicamente seria isso, né? A compaixão sustenta a sabedoria e as duas se unem. E aí você pode deixar sobrepostas sobre o ventre ou só as mãos nas suas coxas. Fez isso, ajeita seus ombros, solta um pouquinho, às vezes você passou o dia trabalhando ou sentado. E aí acha um ponto de foco, vai olhando na linha para baixo, na linha da ponta do nariz. Mas não na ponta do nariz, é só na linha. E aí, a partir daqui, você relaxa as pálpebras, deixa as pálpebras relaxadas. Não fecha os olhos. Deixa uma leve claridade entrando por debaixo dos olhos. Isso vai fazer com que sua mente não viaje tanto, não vá para outros lugares. E aí vai aos pouquinhos acalmando, percebendo que você está começando uma nova atividade. E não é uma atividade qualquer. A gente está se engajando no estudo da nossa própria mente, da nossa própria realidade. Então, vai relaxando as tensões no ombro, nos olhos, na mandíbula. Veja se tem tensão no abdômen, nas costas. E mantenha a sua postura, mas procure relaxar as tensões. Vai trazendo levemente a língua no céu da boca, no final dos dentes da frente. Isso ajuda na concentração e também na salivação. Veja se você está com o mesmo peso no lado direito, no lado esquerdo do quadril. Se você está empinando o bumbum, relaxa o abdômen. E veja se sua coluna está ereta. Esse é o principal. Para isso, você tem que ver se o seu queixo não está nem tão para cima ou nem tão para dentro, fechando a garganta. Deixe ele bem relaxado, paralelo ao chão, e a cabeça no prolongamento da coluna. Aos pouquinhos, vai trazendo sua atenção para seu abdômen interno e vai percebendo a respiração acontecendo naturalmente pelas narinas, vendo se ela chega e move o abdômen. Se você sentir que não mexe o abdômen, aí você direciona a sua respiração para lá. E aí a gente conta, inspiração é um, exalação é 2, inspiração é 3, exalação é 4, e vai assim até 10, e depois volta de 10 até um. Assim ficamos por mais ou menos um minutinho.
Maravilha, agora com a mente um pouco mais focada nesse momento. Inspira, traga as mãos em frente ao peito, as palmas unidas. Você pode colocar polegares por dentro como se fosse uma semente. Mão esquerda compaixão, mão direita sabedoria e a união das duas representando a semente da iluminação, que é o nosso próprio potencial, a partir do momento que a gente dá as causas, que são o Dharma, estudar o Dharma, refletir, meditar sobre ele, e a partir do momento que a gente também entra em contato com a Sangha, aqueles que sustentam os ensinamentos e que nos ajudam a trilhar o caminho. Aqui traga sua intenção, sua motivação pessoal para a sua semana, para essa prática, tentando, da melhor forma que você puder, gerar um processo de altruísmo. Então, fazer uma frase curta, objetiva, positiva, e que represente também algo que faça sentido para você. Então, que eu possa ser mais pacífico, que eu possa ser mais sábio, algo nesse sentido, que eu possa beneficiar os seres, que eu possa ter menos raiva, algo que faça sentido, algo que você esteja precisando nesse momento, e algo que não se beneficie a você. E repita essa mesma frase por 3 vezes internamente. E a partir disso, é como se na sua frente surgisse uma luz, uma esfera de luz dourada ou branca. E essa esfera de luz, para aqueles que são budistas, se consideram budistas ou que estão ganhando familiaridade, podem visualizar o Buda Shakyamuni sentado em postura de lótus, como um meditador. Ele está usando roupas de monge, seu rosto é bem compassivo, seu olhar é compassivo, ele está sorrindo, porque ele está feliz que nós estamos engajando. Ele está sentado num disco de sol, um disco de lua, um lótus e um trono, sustentado por 4 leões em cada base. Aqueles demais que não se consideram budistas podem trazer Jesus, podem trazer a Virgem Maria, ou qualquer pessoa, ou ser que te traga esse movimento de refúgio, de sabedoria, de compaixão, de amorosidade. Aqueles que quiserem fazer os versos comigo, podem abrir os olhos e fazer comigo. Os demais podem acompanhar mentalmente. Busque refúgio até realizar o completo despertar, no Buda, no Dharma e na Sangha. Pela prática da generosidade e das demais superações, posso realizar o completo despertar para o benefício de todos os seres sencientes. Busque refúgio até realizar o completo despertar, no Buda, no Dharma e na Sangha. Pela prática de ouvir, refletir e meditar no Dharma, posso realizar o completo despertar para o benefício de todos os seres sencientes. Samge chodam soke chonam la, jeju bardo dagni kyapsuchi, dagin jiso kepe tsonam ki, drola perche samge druparsho. E agora a gente coloca os 4 incomensuráveis. Que todos os seres tenham uma mente equânime, livre das distorções do ego, do apego aos amigos, aversão aos inimigos, indiferença aos desconhecidos. Que todos os seres sejam felizes e tenham as causas dessa felicidade. Que todos os seres sejam livres do sofrimento e das causas que os levem a esse sofrimento. E que todos possam habitar na suprema alegria, que é livre de toda e qualquer tristeza. E aí você pode relaxar as mãos sobre o ventre, você pode me acompanhar lendo, ou você pode fazer como uma meditação a leitura dos sutras das 4 verdades superiores, Dharmacakaravatana Sutra. Tenta ouvir como se fosse o Buda falando com você e te dando, né, como se a gente fosse esses ascetas, né, praticando aqui, vivendo a nossa vida e escutando isso não como uma história, mas como se a gente estivesse lá mesmo, né, escutando essa história e se imaginando lá, né, naquele bosque onde o Buda vem para ensinar. E a gente é um desses 5 ascetas que ele está dialogando. Então, dentro disso, você pode sentar numa postura normal de meditação
você pode ler junto comigo, ou você pode acompanhar o processo como se fosse uma meditação. Franco, a gente vai fazer agora a leitura do Sutras das Quatro Nobres Verdades, e aí você pode ler comigo, né, no teu aí, ou você pode escutar como se fosse uma meditação. Depois disso, a gente vai começar efetivamente a leitura do texto, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Assim eu escutei certa vez o Buda chegar em Benares, em Isipatana. Lá ele se dirigiu aos cinco ascetas que praticavam um caminho sem resultados assim. Ascetas. Há dois extremos, os quais aquele que renunciou às obrigações sociais e que segue a vida que busca sair dos sofrimentos não deve se entregar. Quais dois? O primeiro extremo é a busca da felicidade pelo cultivo e aumento dos prazeres sensoriais, por meio da aquisição constante de bens materiais, experiências sensoriais e do desfrute delas, pois não desenvolve a felicidade que permanece, não levam para uma satisfação que não se desfaz, não levam para uma satisfação, não levam para uma realização definitiva da paz, não trazem o benefício último, que é a cessação definitiva dos sofrimentos. E o segundo extremo é a busca da felicidade pela mortificação de todos os desejos, pois isso não leva para uma realização definitiva da paz, não traz o benefício da cessação definitiva dos sofrimentos. Evitando esses dois extremos, o Buda despertou para o caminho do meio, que faz surgir o entendimento, que faz surgir o conhecimento, que resulta na paz, na experiência direta da felicidade que permanece, na iluminação e na completa cessação dos sofrimentos. E qual, ascetas, é o caminho que levou o Buda para o mais elevado e completo despertar? Que caminho é esse que faz surgir o entendimento, que faz surgir o conhecimento, que resulta na paz, na experiência direta da felicidade que permanece, na iluminação, na completa cessação dos sofrimentos? É este caminho de 8 partes superiores. O entendimento correto, o pensamento correto, que resulta na renúncia ao egoísmo, na bondade e na não violência. A linguagem correta, e a ação correta e o modo de vida corretos, que resultam na conduta moral e ética corretas. O esforço correto, que resulta na permanência das causas da felicidade e bem-estar. A atenção plena correta e a meditação correta, que resultam na cessação definitiva dos sofrimentos. Esse, ascetas, é o caminho do meio para o qual o Buda despertou, que faz surgir o entendimento, que faz surgir o conhecimento, que resulta na paz, na experiência direta da felicidade que permanece, na iluminação, na completa cessação dos sofrimentos. Agora, essa é a verdade do sofrimento. O nascimento aflitivo é sofrimento. O envelhecimento aflitivo é sofrimento. A enfermidade aflitiva é sofrimento. A morte aflitiva é sofrimento. Tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero são sofrimentos. A união com aquilo que é desprazeroso é sofrimento. A separação daquilo que é prazeroso é sofrimento. Não obter o que se deseja é sofrimento. Em resumo, os 5 agregados condicionados pelo apego aflitivo são sofrimentos. Agora, essa é a verdade da causa do sofrimento. É esse desejo fixado que conduz a uma renovada existência, acompanhado pela cobiça e pelo prazer, buscando o prazer aqui e ali, isto é, o desejo fixado pelos prazeres sensoriais, o desejo fixado na expectativa, que leva para a visão do eternalismo, o desejo fixado em nenhuma expectativa, que leva para o aniquilacionismo. Agora, esta é a verdade da cessação do sofrimento. É o desaparecimento e cessação, sem deixar vestígios daquele mesmo desejo, abrir mão, descartar, libertar-se, desapegar-se deste mesmo desejo. Agora, esta é a verdade do caminho da cessação do sofrimento, este caminho de 8 partes superiores ao sofrimento. O entendimento correto, o pensamento correto, que resultam na renúncia ao egoísmo, na bondade e na não violência. A linguagem correta, a ação correta e o modo de vida correto, que resultam na conduta moral e ética corretas. O esforço correto, que resulta na permanência das causas da felicidade e bem-estar. A atenção plena correta e a meditação correta, que resultam na cessação definitiva dos sofrimentos. Pela verdade do sofrimento, o sofrimento deve ser investigado até que seja compreendido,
até que seja completamente compreendido. Assim, praticantes, com relação às coisas que não, com relação a coisas não ouvidas antes, sugiro em mim a correta visão dos fenômenos, o conhecimento não dual, o conhecimento investigativo, o conhecimento sem distorções e a iluminação. Pela verdade da causa do sofrimento, as causas devem ser investigadas para serem abandonadas, até que sejam completamente abandonadas. Assim, praticantes, com relação a coisas não ouvidas antes, sugiro em mim a correta visão dos fenômenos, o conhecimento não dual, o conhecimento investigativo, o conhecimento sem distorções e a iluminação. Pela verdade da cessação do sofrimento, essa cessação deve ser cultivada para ser realizada, até que ela seja completamente realizada. Assim, praticantes, com relação a coisas não ouvidas antes, surgiram em mim a correta visão dos fenômenos, o conhecimento não dual, o conhecimento investigativo, o conhecimento sem distorções e a iluminação. Pela verdade do caminho das Pela verdade do caminho da cessação do sofrimento, esse caminho deve ser desenvolvido, até que seja completamente desenvolvido. Assim, praticantes, com relação a coisas não ouvidas antes, sugiro em mim a correta visão dos fenômenos, o conhecimento não dual, o conhecimento investigativo, o conhecimento sem distorções e a iluminação. Enquanto meu conhecimento e entendimento dessas quatro verdades superiores ao sofrimento, como na verdade elas são, nas suas três partes, 12 aspectos, não estavam completamente estruturados desse modo, não reivindiquei ter despertado para insuperável, completo, perfeito despertar neste mundo e suas relações existenciais. Mas quando meu conhecimento e entendimento das quatro verdades superiores, como elas realmente são constituídas, nas suas três fases de construção, o conhecimento de cada verdade, o conhecimento das ações que devem ser realizadas em cada verdade, o conhecimento da realização direta de cada verdade e suas 12 características de construção, a aplicação das três fases a cada uma das quatro verdades superiores estava completamente estruturada, então eu obtive a certeza de ter despertado para insuperável e perfeita iluminação, neste mundo com suas relações existenciais. O conhecimento e o entendimento surgiram em mim. A realização que levou para a libertação de minha mente é inabalável. Encerrada está a minha vida nos ciclos de sofrimentos. Não há mais vir a ser na natureza do sofrimento. Isso foi o que o Buda disse. Os cinco ascetas ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do Buda, deixaram o caminho do ascetismo outrora praticado, adotaram as quatro verdades superiores, o caminho de 8 partes superiores e formaram a primeira comunidade dos praticantes pedintes de esmolas de alimentos. Maravilha, então, pessoal. Então, essa questão de repetir várias vezes é muito importante, tá? Porque, como vocês viram, tem muitos elementos dentro daqui, e como eu já falei nas outras aulas, né? As quatro verdades superiores é o primeiro discurso dado pelo Buda e acompanha ele durante todos os 40 anos que ele ensina. E nos acompanha durante todo o nosso percurso também como praticantes, né? O Buda, ele revelou ele revelou no sentido que por análise da própria vida, por investigação, né, ele conseguiu trazer à tona essa verdade. Então, ele fala que essa verdade do Dharma existia antes dele, existia enquanto ele existiu e vai existir depois dele, tá? Então, esse conhecimento ele conseguiu o sutra começa dessa forma, assim escutei certa vez, né? Assim eu escutei certa vez, que é uma forma de diferenciar dos Vedas, que são os escritos da época do Buda, que é dos Vedas eram dos hindus, dos brahmanes, na verdade, né? Que era divisão de castas e tudo mais, e era uma verdade revelada. Então, a partir do momento que o Buda coloca, né, e depois isso virou, depois que ele morre, depois que ele faz a passagem dele, todos os sutras dele começam assim escutei certa vez, para diferenciar do brahmanismo, dos Vedas, que é uma verdade revelada como se fosse uma verdade que vem de algo superior, vamos dizer assim. No caso escutei certa vez, quer dizer que aconteceu dentro da própria realidade, e por isso que eles colocam dessa forma, tá? Então eu acho que isso é importante a gente, né, aos pouquinhos eu vou apresentando um pouco mais, é,
de elementos, tem por que que é em Benares, por que que é nessa cidade, né? Tudo isso eu vou explicando aos pouquinhos, tá bom? Alguém tem alguma colocação da última, do nosso último encontro que queira falar, alguma questão assim? Não, a gente vai dar continuidade ao texto, tá bom? Maravilha. Então a gente vai começar o segundo capítulo, né? Uma abordagem budista da doença mental. Lembrando que o Lamieshe ele está lá, ó, em Melbourne, na Austrália, em 25 de março, né, na universidade, falando para quem? Falando para um conjunto de psiquiatras, né, então médicos, psiquiatras, psicólogos, né, e outras pessoas que se interessam, não são necessariamente pessoas budistas, porque o budismo, como a gente já viu, não é uma religião, né, não é, ele tem o seu aspecto religioso, mas ele é muito mais uma metodologia de investigação da própria mente. Tá? Então, lembrando que ele está falando assim, dessa forma, então ele está expondo isso para uma plateia que é uma plateia que está discutindo sobre as questões de doença mental, tá bom? Então, o Lameche começa dizendo assim: Eu nasci em Lhasa, a capital do Tibete, e fui educado na Universidade Monástica de Cera, uma das três grandes monastérios de Lhasa. Lá ensinavam como dar fim aos problemas humanos, não tantos os problemas que enfrentamos na relação com o mundo exterior, mas os problemas interiores, mentais, que todos enfrentamos. Foi o que estudei. Psicologia budista, como tratar a doença mental. Nos últimos 10 anos, venho trabalhando com ocidentais, realizando experiências para ver se a psicologia budista também se aplica à mente ocidental. A experiência tem se mostrado extremamente eficaz. Então, isso é muito importante para a gente, porque quando a gente está doente, a gente vai procurar um médico. Esse médico, normalmente, aqui, se for aqui no Brasil, ele estudou por 6 anos, ele fez pelo menos uma especialização, né? A maioria dos médicos faz uma especialização, são mais 2 anos. Então, são mais ou menos 8 anos de estudo. No monastério de Cera, eles estudam 20 anos, né? No monastério de Cera, 20 a 24 anos, né? Desde criancinha até ali seus 20, 25 anos. Por que que é importante para a gente saber? Para a gente entender quem que está falando, né? O Lama Yeshe, né? A gente viu na última aula quem é o Lama, e aí ele falou o que que eles estudavam lá. Dar o fim aos problemas. Mas quais os problemas? Os problemas interiores, os problemas mentais. Então ele estudou, né, todo o estudo que ele fez dentro do monastério foi para resolver os nossos problemas internos, que aí ele coloca aqui como psicologia budista, como tratar a doença mental. E não só isso, nos últimos 10 anos, em 1975, ele estava trabalhando já há 10 anos, então ele estava estudando a mente e percebendo que já se mostrava muito eficaz. Hoje, né, vamos dizer aí, são quase 50 anos depois. Não, 25, quase 50 anos depois, né, do que ele falou, a gente percebe que cada vez mais se avança e cada vez mais, tanto a física quântica, tanto a questão de a neuropsicologia, todas elas vão convergindo e conversando com o budismo, né? A física gravitacional, o Carlo Rivelli, que é um dos maiores fisicistas que a gente tem hoje, e todos eles chegam a conclusões muito parecidas com o que o Buda tinha falado lá há 2.500 anos e que vem sendo desenvolvida. Então, a ciência e a psicologia budista, elas estão caminhando juntas e estão sempre, né, demonstrando que uma apoia a outra. Isso é muito importante, porque isso está demonstrando que a maioria das coisas que o Buda falou, que o Buda investigou, né, realmente são verdadeiras, né, têm sua base de validade. E uma coisa interessante que o representante da nossa geração dos ensinamentos do Buda, dessa linha do Lama Yeshe, é o Dalai Lama. E o Dalai Lama falou assim, né? Ele falou: se a ciência mostrar que o budismo está errado em algo, a gente segue a ciência. Então tem esse processo de que os ensinamentos não param com o Buda. O Buda Shakyamuni foi quem nos revelou, mas até hoje isso está sendo desenvolvido e precisa ser adaptado de uma forma com que a gente entenda.
Então, ele está falando, ele nasceu no Tibete. Ele estudou a questão dentro de uma cultura tibetana. E aí, nos últimos 10 anos, ele vem percebendo se o que ele estudou também se aplica à mente ocidental. Pensa que o Tibete antes era fechado, não tinha abertura, assim, né? Era muito difícil. Se vocês quiserem assistir um filme bem legal, é aquele 7 anos do Tibete. Não sei se alguém já assistiu, mas bem interessante. E lembrando, pessoal, que vocês podem me cortar, vocês podem, né, entrar aqui, perguntar coisas assim, fiquem à vontade, tá bom? Então, eu acho interessante a gente colocar isso para a gente contextualizar e para a gente perceber que a gente está estudando um texto de 75, mas que cada vez mais a gente tem evidência de que isso realmente é eficaz também para a nossa mente ocidental. A gente não está estudando só uma coisa que é oriental e tudo mais, mas todo mundo tem problemas no mundo externo, mas também problemas no mundo interno que todos nós enfrentamos. Então, ele está colocando todos nós, e isso foi verificado por ele nos últimos 10 anos, até ele vir a morrer, e até hoje, com os outros mestres que estão aí, os outros pesquisadores também. E aí ele continua falando assim: recentemente, recebi um convite de alguns estudantes para dar palestras e cursos sobre meditação, por isso estou aqui. Nós, lamas, consideramos muito importante saber que os problemas humanos surgem da mente e não do ambiente externo. Então, eles consideram que é muito importante a gente saber disso. Isso que a gente está vindo trabalhando, né? Quem tá desde o último livro que a gente já leu, e principalmente nesse primeiro capítulo também que a gente leu, que a gente está percebendo que a nossa mente é a base para os nossos problemas. Não é que não existam problemas externos, mas os problemas externos não necessariamente têm que influenciar a nossa mente e a nossa mente ficar num estado de sofrimento. É isso que a gente vem aprendendo. Daí ele fala assim: mas melhor do que eu falar coisas, vocês falar sobre coisas, vocês podem achar irrelevantes. Talvez seja mais proveitoso vocês fazerem perguntas específicas, de modo que eu possa abordar os temas de maior interesse. Aí esse Dr. Stengold, né, que deve ser um médico, e pergunta assim: Lama, muito obrigado por ter vindo. Eu poderia começar perguntando o que quer dizer com doença mental? Então, o que é a doença mental? Quando a gente pensa doença mental, a gente vai normalmente para manicômios, né? A primeira imagem mental que vem é tipo uma pessoa doida, assim, uma pessoa. Você lembra daquela pessoa que se conheceu na assim, que você viu, ou alguém que você conhece, sua família. Eu lembro lá na praia que eu fazia, que eu ia com meus pais quando eu era pequeno, tinha, assim, todo mundo chamava ele de louquinho, né? Tipo, mas porque ele tinha esquizofrenia e ele andava falando com os amigos dele, vamos dizer assim. Então todo mundo sabia quem ele é. E quando a gente pensa em doença mental, normalmente a gente pensa dessas pessoas. Mas vamos ver que interessante a resposta do Lamièche. Ele fala assim: quando falo de doença mental, me refiro à mente que não vê a realidade. Uma mente que enxerga ou subestima as qualidades de uma pessoa ou objeto, o que sempre resulta em problemas. No Ocidente, isso não seria considerado uma doença como doença mental, mas a interpretação da psicologia ocidental é muito limitada. Então ele já começa a delimitar, né? Então, eu sou um doente mental, né? Dele, porque a minha mente não vê a realidade como ela é. Porque eu, às vezes, quando não gosto de uma pessoa, eu exagero aquilo. Eu exagero, eu falo, não, essa pessoa é horrível, eu não gosto dela. Mas se eu pensar, às vezes eu já gostei dela há, sei lá, 2 meses atrás, né? Mas depois dela ter feito alguma coisa comigo, eu não consigo pensar que ela tem nenhuma qualidade. Ela é horrível. Então eu não estou vendo a realidade, eu estou vendo uma projeção da minha mente. E aí ele fala assim: considera-se uma pessoa emocionalmente perturbada como um problema, mas o mesmo não acontece se a pessoa tiver uma incapacidade inata de enxergar a realidade, de entender sua verdadeira natureza. Não conhecer sua própria atitude mental é um problema enorme. Os problemas humanos são mais do que apenas aflições emocionais ou relacionamentos perturbados. De fato, esses problemas são insignificantes
E aqui, tipo, pra gente isso é muito estranho, vamos dizer assim. Talvez possa soar muito estranho pra gente, né? Como assim meus problemas, minhas aflições emocionais, né? As dores que eu sinto, os meus problemas de relacionamento, isso é insignificante. E aí ele faz assim. É como se existisse um oceano enorme de problemas, mas tudo que vemos são as pequenas ondas na superfície. Focamos nessas ondas, abre aspas. Oh, sim, é um enorme problema. Fecha aspas. Quando ignoramos a causa verdadeira, a natureza descontente da mente humana. É difícil perceber, mas consideramos os que ignoram a natureza da mente insatisfeita como doentes mentais. Suas mentes não são sadias. Né? Até respirar um pouquinho aqui, porque é mais ou menos o que ele está falando é que praticamente todos nós e todas as pessoas que existem, que habitam e que são educadas dessa forma, são pessoas que têm problemas mentais, doenças mentais. Então, nós nos enxergamos como doentes mentais. E qual é a nossa doença? É a nossa mente insatisfeita. Se você lembrar aqui no Sutra das Quatro Nove Verdades, o Buda vai falar sobre a causa do sofrimento, né? A causa é o quê? É uma mente de cobiça, né? Acompanhado, o desejo fixado, acompanhado pela cobiça e pelo prazer, buscando prazer aqui e ali. Então, é uma mente insatisfeita. Essa é a raiz dos nossos sofrimentos. E isso significa que a gente tem uma doença mental. Mas se o Buda aparece por aí, que eu sempre falo, mas a gente fala de sofrimento, fica falando de sofrimento. Eu confesso que para mim, no começo, falar de sofrimento, né, o Buda, eu falava, nossa, cara, mas eu não quero falar só sobre isso. A vida é boa, a vida é legal, a vida é interessante e tudo mais. Mas quando a gente começa a perceber as questões, né? Como se a gente começa a investigar um pouco mais. Eu até mandei no texto hoje. Às vezes a gente fica um pouco mais triste, a gente começa, né? A nossa mente até fica um pouco quer brigar contra isso, né? Quer falar não, não é assim, não aceito isso, não acredito que é assim. Mas se a gente for, né, investigar, a gente vai perceber que a nossa mente ela está constantemente insatisfeita. O caminho que a gente escolheu, às vezes tá satisfeito, mas passa um tempo, a gente já não gosta mais. O relacionamento que a gente tem, às vezes, começa a ficar chato. O chefe que a gente tem, às vezes, não fica legal. Às vezes a gente é o chefe, não quer estar mais nesse lugar. Então, a mente fica oscilando, né? Altos e baixos. Altos e baixos, altos e baixos. A gente briga com uma outra pessoa, a gente tem um desconforto, a gente come alguma coisa que a gente gosta, a gente já quer comer isso de novo, né? Para quem já teve algum problema com questão de bebida ou para questão de comida, ou questão de outros tipos de vício, quem conhece alguém que fuma, por exemplo, sempre está ali, né? E se perder o cigarro, tipo, se acabou o cigarro, a pessoa vai ficar muito perturbada, vamos dizer assim, né? Então, essa é um subproduto da nossa mente insatisfeita. E uma coisa, esses outros problemas, o Lamy está dizendo aqui, que são problemas menores, né? Tem um oceano de problemas, que é essa mente insatisfeita, e a gente vê as ondinhas e a gente fica, não, esse problema no meu relacionamento é o pior, se eu terminei o relacionamento, se eu tô com essa aflição emocional aqui porque eu não gosto da situação que eu tô vivendo. Tudo isso decorre dessa doença mental. Só que para a gente reconhecer que a gente tem uma doença mental, a gente precisa ser corajoso, corajosa, porque a gente só busca ajuda verdadeira quando a gente reconhece isso e quando a gente supera o medo de realmente admitir, né? Não sei se alguém conhece, eu conheço uma pessoa próxima que ela não vai no médico. E principalmente homens, assim, né? Normalmente, olhando na cabeça, homens têm, assim, mais velhos, mas até também não querem ir no médico porque melhor não saber, né? Melhor não saber, vai deixando, vai seguindo, e até que tem um problema já muito grande, vamos dizer assim, né? Então, por que que eu estou trazendo isso? Porque a partir do momento que a gente vai olhando realmente, investigando a nossa vida, investigando como a gente se relaciona com as outras pessoas,
investigando nossos desejos, né? Às vezes a gente começa a ganhar um pouquinho mais e a mente fica um pouco mais gananciosa, ela quer ganhar um pouco mais, ela quer ter mais prazeres. Então a gente tem uma cama já boa, a gente já quer comprar outra, a gente tem uma casa boa, a gente já quer outra, né? E a gente pode ver isso no que está levando o nosso mundo a, a esse problema que a gente está tendo, né? Desses calorões, desse. É o problema de uma mente insatisfeita, né? Que quer um carro, mas quer outro, quer um notebook, mas já saiu o próximo, quer um celular, mas quer o outro. Então, sempre precisando, né? Então, se trabalham com a gente percebendo essa mente satisfeita, né? O própria questão de propagandas está na base dessa mente insatisfeita. Então, é como se eles usassem a estratégia de uma mente que quer, que deseja, 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 e dessem pra gente isso. Só que quando a gente se encontra com aquele objeto, aquilo já não tem aquele prazer, ou dura o prazer por muito pouco, né? A gente pode, isso é importante a gente investigar, tá bom? Tá dando para entender, gente? Tá, alguém quer fazer alguma colocação, quer falar alguma coisa? A gente tá conseguindo se comunicar aqui? Beleza, Yas mandou um joinha, Fer também, obrigado. Então eu vou continuar aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, daí é só me chamar, tá bom? Então, estamos naquele momento de reconhecer, será que eu sou um doente mental ou não, né? Mas não vejo isso como tão ruim, porque se a gente consegue se reconhecer, a gente também consegue admitir que a gente precisa de um tipo de tratamento, né? Aí, pergunta, Lamieste, como você trata a saúde mental? Como você ajuda doenças mentais, aos doentes mentais? Então, porque se tem uma. Agora a gente vai ver, existe uma cura? Existe uma forma de remediar? Existe uma forma de transcender isso? E aí ele vai falar: sim. Bom, ótima pergunta. Minha maneira de tratar a doença mental é tentar fazer a pessoa analisar a natureza básica de seu próprio problema. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, se a gente quiser seguir investigando, é fazer isso que ele falou, analisar a nossa natureza básica de um problema. A gente pode pensar num problema agora, se você quiser, né? Seja uma doença, seja um problema no trabalho, seja um problema de insatisfação com o seu corpo, não sei. Daí tento mostrar-lhe a natureza verdadeira de sua mente, para que ela possa compreender os problemas a partir da própria mente. Então, o que que ele está fazendo? Ele está cortando. Ele está cortando o quê? Olha, veja bem, teu problema às vezes não está com o seu chefe. Teu problema não está com a sua doença que você está tendo. O problema não está naquela viagem que foi cancelada. Teu problema não está naquela pessoa que está te irritando. Ele está tentando trazer o quê? Compreender os problemas sobre qual perspectiva? A partir da própria mente. Aí ele continua aqui. Não acredito que possa resolver seus problemas simplesmente conversando um pouco com ela. Então não é tão simples. Isso pode fazer com que ela se sinta melhor, mas é um alívio muito passageiro. A raiz do problema se encontra no fundo de sua mente, e enquanto for assim, modificar as circunstâncias causará o surgimento de mais problemas. Meu método é fazer com que a pessoa analise a própria mente para, gradualmente, enxergar a sua verdadeira natureza. Tive a experiência de aconselhar um pouco uma pessoa e mandá-la refletir. Oh, que ótimo, meu problema sumiu. O lama resolveu com apenas algumas palavras. Isso é uma invenção, é apenas fingimento. Não existe como entender seus próprios problemas sem se tornar seu próprio terapeuta. É impossível. Então, aqui, né, como que a gente trabalha isso? E aqui ele dá umas questões que são muito importantes, que vão bater um pouco na gente, porque o imediatismo que a gente tem, né, em geral, posso falar de mim, mas talvez vocês se identifiquem disso também, a gente quer alcançar as coisas muito rápidos. Então, vamos dizer assim, a gente tem um vislumbre. Nossa, eu entendi. Sabe, eu acho que você já deve ter passado por isso, né? Aquela tipo, como se fosse algo limpo. E aí passa, assim, você sai daquele estádio, você vai para outro lugar e o problema não sumiu. A gente acredita naquele momento, a gente se empolga, a gente acha que a gente curou.
Só que as coisas voltam, e às vezes voltam mais, como se diz, com mais força, de uma outra forma, vamos dizer assim, e às vezes a gente até demora para perceber que o mesmo problema voltou. Por quê? Porque a gente não tem essa percepção que ele está falando aqui, que precisa ser gradual, que é devagarzinho, que é pouco a pouco. Por quê? Porque a gente está mergulhando, a gente está saindo da superfície da mente, a gente está tendo que adentrar nela, a gente está tendo que mergulhar nela, né? A gente está tendo que enxergar a nossa própria verdadeira, a nossa verdadeira natureza. Só que para ver a nossa verdadeira natureza, a gente precisa conversar com ela, analisar ela por um bom tempo, né? Por muito tempo, por muitos anos. Dentro do budismo vai falar por muitas vidas, né? Não é uma coisa de uma vida só. Então a gente tem que fazer o nosso trabalho diário e devagarzinho ir conhecendo mais a natureza da nossa mente. Essa é a abordagem que ele está propondo. Porque ele fala só mudar as circunstâncias, eu vou me mudar de cidade, eu vou mudar de trabalho, eu não vou conversar mais com essas pessoas. Tipo, não vai adiantar. Na verdade, às vezes ele fala aqui, né? Tipo, vai encontrar às vezes mais problemas. Você vai, né? Tipo, não sei se vocês já tiveram isso. Na minha vida, às vezes é assim. Eu tenho um problema. Aí eu tomei uma decisão errada. E aí eu tomo mais duas decisões erradas, vamos dizer assim, em sequência, sabe? Tipo, eu faço, daí eu vou falar com outra pessoa e, sabe? Por quê? Porque eu quero mudar as circunstâncias, eu não quero olhar para o real problema. Eu gosto de jogar xadrez. E no xadrez, às vezes, acontece a mesma coisa. Eu faço um erro de uma peça, eu me fico nervoso, e aí eu erro mais duas vezes e acabo perdendo o jogo que às vezes eu não perderia ali. Então, talvez se você investigar na sua própria mente, às vezes na sua própria história, você vai ver isso. Às vezes você tomou uma decisão errada e fez ela mais algumas vezes. Então, o melhor que a gente pode fazer é assim, perceber e ter mais tranquilidade. E ir fazendo devagarzinho, como a gente está fazendo, aos pouquinhos aqui, que nem agora a gente já falou aqui 50 minutos. Vai deixando as coisas permearem, mas vai fazendo esse trabalho diário, esse trabalho gradual. É preciso fazer um pouco todos os dias, né? Para quê? Para que a gente vá analisando a natureza básica do nosso próprio problema. Então, a natureza básica da nossa própria mente insatisfeita. E como que a gente faz isso? Ele já deu algumas dicas para a gente ali, né? A primeira, a coisa principal é o que ele fala. A gente não tem que ter um terapeuta, vamos dizer assim, a gente precisa de um terapeuta, de um mestre por algum tempo, mas a gente precisa começar a se tornar o próprio investigador dos nossos problemas. A gente precisa começar a realmente olhar para dentro da nossa própria mente. Eu vou ler essa última pergunta aqui e a gente para aqui por hoje, mas acho que vai ajudar a gente e acho que também já foi bastante coisa. Como você ajuda as pessoas a compreenderem seus problemas? Como faz isso? Eu tento mostrar-lhe o aspecto psicológico de sua natureza, como analisar suas próprias mentes. Sabendo isso, podem analisar e resolver seus próprios problemas. Eu tento ensinar-lhes uma forma de abordar a questão. E é E aí que é o processo de meditação, né? O que é o processo de meditação, que é o processo que a gente está aprendendo aqui, e que é o processo que a gente vai ter que fazer por um bom tempo, que é o processo de, momento após momento, olhar para a nossa mente e perceber, minha mente é insatisfeita ou minha mente é satisfeita? Quando eu encontro um objeto que eu quero, isso me gera satisfação ou não? Se me gera satisfação, essa satisfação ela é duradoura? Ou eu preciso repetir isso? E às vezes, será que o que eu estou sentindo é fome, um desconforto, e eu como, e eu estou sentindo uma satisfação porque eu tinha um desconforto? Né? Então, a gente precisa começar a observar isso para ver se a gente realmente acha que a gente tem essa mente que não vê a realidade. Para daí, aos pouquinhos, a gente poder progredir em analisar mais e mais a nossa mente. Que esse é o remédio nosso. O remédio, a única possibilidade de a gente conseguir sair dessa doença mental é analisar propriamente.
é olhar para dentro, olhar para os nossos problemas, olhar para a insatisfação e se desapegar disso. Só que isso é gradual, isso é devagar, né? Então a gente não precisa e não deve se cobrar tanto. Diferente de outros lugares, no budismo, não tem uma entidade, não tem um julgador, não tem outra pessoa que está ali anotando se a gente está fazendo certo, se a gente está fazendo errado. Não, a nós mesmos somos os próprios responsáveis de analisar a nossa própria mente, e o que resume a espiritualidade é saber o que cultivar e saber o que deixar para lá. E tem dentro de um verso que fala assim: pratique ações, somente ações virtuosas perfeitas, abdique de praticar ações não virtuosas, subjugue sua mente. Esses são os ensinamentos de Buda. Então, o ensinamento de Buda, a gente descobriu que é virtuoso, que é o que a gente lembrou da última aula que a gente viu, de olhar para o espelho da mente, lembrando que a mente é um espelho, que as coisas aparecem nesse espelho, e a gente olha, isso é virtuoso, isso não é virtuoso. Isso está trazendo benefício, isso está me trazendo malefício. Analisa isso, e aí a gente cultiva ou deixa de cultivar. Às vezes, essa identificação é muito rápida. A gente olha para esse espelho e fala, já é verdadeiro, né? Mas aos pouquinhos a gente vai investigando o que surge na nossa mente. E é isso que a gente precisa fazer várias vezes durante o nosso dia, várias vezes por um bom tempo. E, assim, a minha pouca experiência já me mostra que isso é um caminho que realmente vale a pena, porque vai diminuindo a doença mental, vai diminuindo as distorções, vai diminuindo a mente insatisfeita, o tempo que ela fica insatisfeita. E aí a gente vai conseguindo avançar. Tá bom, pessoal? Alguém quer fazer alguma colocação, falar alguma coisa que foi interessante, alguma coisa que reverberou para você? Ou alguma dúvida, comentário? Tá aberta a palavra. Bom, Matheus, aqui é a Ana. Oi, Oi, pessoal. Ana. Eu posso dizer que, para mim, que estou reclusa por motivos de saúde, essa ideia da introspecção foi bastante interessante e é o que eu estou fazendo já há bastante tempo, né? Uhum. Você tem uma outra percepção das coisas quando você não pode ficar olhando para as coisas, né? Como eu deixo o telefone longe ou o computador longe, eu evito ficar lendo, eu evito... E essa adaptação foi mais uma batalha grande, sabe? Porque a gente é acostumado a sempre estar com um livro na mão, ou estar com um texto na mão, ou estar no computador ou no WhatsApp lendo alguma coisa e tal, e de repente você é barrado disso tudo e tem que se adaptar a simplesmente ouvir. Eu sou uma pessoa dependente da caneta, né? Eu tenho que ouvir fazendo anotação. Eu tenho vários cadernos com anotações, adoro curtir minhas anotações. De repente, assim, eu pego o caderno, hoje é o dia das anotações e tal. E esse recomeço foi bastante interessante. Foi muito uma introspecção mesmo. Tá sendo uma visão totalmente diferente da realidade, né? Assim, eu fico imaginando como é que está a sua face olhando, infelizmente está olhando para o bonequinho, né? Mas como que está você, se expressando, você fala, sabe? É muito interessante. Eu estava com uma certa dificuldade de meditação, vários exercícios que nós estávamos fazendo, e no fim esse período aí acabou que está me ajudando muito com isso. Foi muito proveitoso. Então, essa fala sua sobre a gente se descobrir, a gente sempre está se descobrindo, né? É uma coisa louca. Eu falo assim pela nossa diferença etária, né? Eu já sou meio tia aqui, né? Então, tô beirando os 60. Você fica vendo assim, nunca é tarde para você se redescobrir, né? Nunca é tarde para você, através de um sofrimento, tirar só coisas boas, aprendizado eu ouvi várias pessoas, nossa, você deve estar se achando um horror, você deve estar muito triste. Não, nada, você tem que ver o lado bom, né? E
essa tua fala hoje me impulsionou a continuar no caminho que eu tô. Só tenho a te agradecer. Obrigada. Obrigado, Ana. Realmente, obrigado você, né, por compartilhar, né? Para quem a Ana tá passando por um problema nos olhos, né? Então ela tá passando por esse processo de não poder estar exposta muito tempo com os olhos abertos, né? Então eu achei muito interessante o que a Ana trouxe, porque o Lama Zopa falava disso, de trazer os nossos problemas como um caminho, né? Então a gente utilizar daquilo e é muito interessante, eu lembrei também de um aconselhamento que ele deu, que ele tem no site dele os conselhos. E às vezes ele tinha alguém que teve câncer, e falou, tipo, nossa, mas eu tô assim, não sei o quê. E aí, depois de um tempo, ele percebeu, né? O Lama Zopa falou com ele, e ele percebeu que o câncer deu mais condições para ele treinar o Dharma do que ele tinha antes, de conhecer a sua própria mente. Então ele estava em retiro sempre, vamos dizer assim, você está em retiro, Ana, agora, né? Porque eu lembro você falando, eu lembro dos 10 dias que eu venho fazendo, que eu fiz agora esse ano, e era mais ou menos isso, sem nada de estímulo, porque os estímulos vão distraindo, naquilo que a gente aprendeu do espelho da mente, é como se a gente fosse passando várias coisas, né? Passando várias coisas, e a gente não vai conseguindo analisar elas profundamente. Então, a partir do momento que a gente tem esse processo de introspecção, tem essa oportunidade, né? Que às vezes a gente acha que a doença é um problema, mas veja, é uma circunstância externa. E você está aplicando o Dharma na sua fala, né? Que não importa a questão externa. E às vezes a gente é muito apegado a isso, né? Apegado ao dinheiro, apegado ao prestígio, apegado às outras questões que vão nos atrapalhando, tá? Muito obrigado pelo teu relato, Ana. Pode falar, Ana, por favor. Pode falar, Sandra. Se quiser abrir a câmera também, agradeço. Oi. Não, eu só queria complementar e falar para a Ana, muito bacana o que ela colocou aqui para a gente, que ela não está podendo ver, digamos assim, que ela não está podendo enxergar, mas ela está enxergando com a mente muita coisa, né, nesse período. Então, a mente da Ana está clareando muito e isso está fazendo muito bem para ela, apesar dela não poder ver com os olhos, ela está vendo claramente com a mente. É isso. Que legal. Pode falar, Ana, se quiser. Não, agradeço muito tudo isso. É interessante que você não imagina que você vai passar por determinadas situações, né? E quando elas chegam assim, eu sempre fui muito fênix, né? Tem que ressurgir, tem que se reerguer, tem que usar o exemplo. Vamos trabalhar, vamos fazer. E essa realmente assim, eu tô me superando, sabe? Eu tô feliz. Eu sempre tenho 2, 3 dias de adaptação, sabe? Que eu fico eu fico bastante introspectiva. Atualmente eu estou treinando bastante, só uns 2 diazinhos assim para adaptação. Na realidade, de 2021 para cá, eu estou tendo muitos problemas de saúde, vários. E aonde eu vou, eles acham alguma coisa, sabe? E a última foi essa, no oculista, simplesmente para trocar o óculos e arrumar uma inflamação nas minhas córneas. Então, é você confiar em você, é você crescer, é você olhar o vizinho ali na frente, ver que ele está triste, não pode sair muito no sol, pega um óculos de sol, vai lá, senta com o cara, dá aquela ajuda, sabe? Isso vai me preenchendo, eu me aproximei mais dos vizinhos, sabe? São todas coisas assim que eu sempre fui, né? A gente aqui na rua, a gente se cuida, um cuida do outro, e eu sempre fui muito mãezona de todo mundo. O Matheus, a Yasmin conhecem um pouco da minha história, a minha vida e tal. Então, para mim, sempre foi e sempre vai ser. Cada experiência, triste ou feliz, vai ser para tentar passar para o outro ajudar, para o outro aprender, para o outro, sabe? O pessoal, e daí eu
estava à procura de emprego, estava numa correria, não sei o que, tive que parar com todas as coisas, né? Super bonitinho, os vizinhos tudo querendo vir aqui para eu ir trabalhar com eles, que era só atravessar a rua. Então você sente uma coisa tão gostosa no coração, que tudo aquilo que você está fazendo para o outro, é bem o que o Matheus falou, eu já era assim, e parece que a minha sensibilidade ficou 10 vezes maior. A transferência dessa coisa ruim, né? Aquele exercício de vamos respirar o preto, né? A fumaça preta e soltar a branca, está vindo com uma naturalidade, o exercício está tão tranquilo de se fazer, a doação aos outros está sendo muito gostosa e muito, muito prazerosa mesmo. Sabe? É bacana, né? Eles já me conhecem, porque a gente já sentou, já conversou, eles falam, realmente, Ana, não dá para ter pena de você. E daí a gente senta e fica horas conversando, né? Então, porque eles estão preocupados, eles são amigos, e daí eu estou mostrando para eles que não é tão difícil assim, sabe? Tem que levar, é isso aí, Matheus, temos que levar para o lado bom, temos que levar de uma maneira que a gente possa usar isso e levar um monte de gente para frente, né? A minha cunhada foi uma delas, que sempre foi muito vitimista. Ela começou, ela não sabia como que estava o meu quadro de saúde, ela começou a falar, porque eu tô assim, porque eu tô assada, porque ela é ex-cunhada, mas eu falo mais com ela do que com meu irmão, para você ter uma ideia, né? Ela é muito dependente da gente e tal. Daí eu falei, ela começou a falar e se vitimizar, daí eu falei, pera um pouco, escuta aí, eu tô passando por isso e aquilo. Ela falou, Ana, te ligo depois, desligou o telefone. Ela levou 2 dias para voltar a falar comigo. Eu atingi ela de uma maneira que eu não imaginei. E eu nem terminei o meu raciocínio, sabe? E ela falou, eu tenho que te pedir desculpa, porque nós passamos por histórias na nossa vida, que eu ajudei muito ela sempre. Ela falou, mais uma vez, você está me dando um tapa na cara. Eu falei, não, estou te dando amor, estou te dando exemplo, estou pedindo para você fazer as coisas da maneira correta. Tanto serviu que você levou 2 dias para retornar para mim. E ela me falou cada coisa que eu jamais tinha esperado nessa vida ouvir dela, sabe? Sobre entrega, sobre aceitação, sobre paciência, sobre amor ao próximo. Ela, depois que se separou com meu irmão, ela se individualizou demais a ponto de esquecer dos meus sobrinhos, a gente está trabalhando isso também. Então, tá muito bacana, sabe? Então, eu tô vendo, assim, que eu já era um pouco sensível, né, Yasmin? Yasmin, que já conversamos sobre isso. Eu já era um pouco entregue, um pouco sensível. Essa incapacidade da utilização de um dos órgãos me deixou, parece que a flor da pele. É uma coisa que eu vou manter para sempre, sabe? Eu acho que provavelmente eu tinha deixado esquecido isso em algum lugar para eu ter que passar por isso. É assim que eu vejo. A gente vai aprendendo. Obrigado, Ana. Obrigado pelo teu relato. Espero conseguir também, né, que isso sirva de exemplo para todos nós, né, porque a gente está passando. E a gente vai agora dedicar às práticas. Então, obrigado. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Senão a gente dedica. E eu acho que tem um verso bem bonito, acho que falando sobre o que a Ana falou. Eu vou começar até com ele. Lenita, Fernanda, Elizabeth, Franco, alguém quer falar mais alguma coisa? Senão... Maravilha, então. Então a gente pode juntar as mãos em frente ao peito, as palmas unidas, né? Olhar para dentro da gente, perceber a nossa condição nesse exato momento, né? Perceber que a gente está mais uma vez aqui, que a gente tirou esse tempo, né? Um tempo que é o que a gente tem de mais precioso. A gente nunca sabe quando a nossa condição vai mudar, a gente nunca sabe quando as coisas vão acontecer, como a gente vai lidar com isso. E então agora a gente realmente se regozija por estar aqui, regozija pelos outros, né? Como cada um está lidando, principalmente pela Ana por estar lidando dessa forma, né? Que ela possa cada vez estar lidando melhor com isso, e cada um de nós, dentro dos nossos sofrimentos, das nossas questões, também possamos ser inspirado por isso, inspirado pelos outros,
para que a gente continue nesse caminho. E o verso diz assim: que qualquer vida de sofrimento ou felicidade que eu vivencie traga unicamente o maior benefício aos outros, fazendo-nos alcançar a iluminação o mais rapidamente possível. Por esses méritos, que as minhas ações nunca causem nem mesmo o menor dos males a qualquer ser ciente, e que, ao contrário, lhes tragam somente os maiores benefícios. Pelos méritos acumulados nos 3 tempos por nós, por todos os Budas e Bodhisattvas, que são vazios por si só, que eu que sou vazio de minha própria parte, alcance o estado da iluminação, que é vazio por si só, e guie sozinho todos os seres sencientes, que são vazios por si só, aqueles mesmo estado o mais rapidamente possível. Que a suprema joia da Bodhicitta, que ainda não surgiu, surge e cresça, e aquela que já surgiu possa nunca diminuir, mas aumentar cada vez mais. Que a suprema joia da sabedoria, que compreende a vaziedade, que ainda não surgiu, surge e cresça, e aquela que já surgiu possa nunca diminuir, mas aumentar cada vez mais. Que a gente sempre tenha condições, todas as nossas vidas, de encontrar esse caminho inequívoco que leva à iluminação, que os mestres tenham vida longa e que possam continuar nos ensinando em todas as nossas vidas também. Muita paz, gente, muito obrigado e uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Até a próxima. Obrigado.